A paz do Senhor, irmãos. Acho que o microfone está sensível hoje, mas com a graça de Deus, a mensagem será entregue aos irmãos da parte do Senhor e eu peço que os irmãos se atentem àquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao coração da igreja. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse púlpito, ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que têm botado a confiança, né, na minha vida. Quero agradecer a minha esposa, Renata, que está ali. E também eu quero agradecer as orações, né, o apoio dos irmãos, que eu sei que foi intenso pelas nossas vidas, né, pelo nosso casamento, pela construção, né, do nosso lar, da nossa família. E eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos e pela vida da igreja, que é de fundamental importância para nós. Irmãos, eu gostaria de ministrar, trazer para os irmãos uma mensagem que me é muito preciosa, muito importante, pois ela revela ou ela diz para cada um de nós uma importância de consciência, uma importância para termos consciência na nossa caminhada com Cristo. A vida cristã, ela exige de nós, muitas vezes, posicionamentos específicos, pensamentos específicos, inclinações específicas. Não é simplesmente chegarmos aqui, participarmos do culto e achar que porque falamos de uma certa forma ou temos certos jargões de palavras, isso nos faz cristãos. Não, é necessário termos em nós uma intencionalidade de ação. E principalmente uma intencionalidade de pensamento e de condução de vida. E antes de prosseguir, eu gostaria de ler um texto base que eu tenho para a ministração do dia de hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1 ao 4. E acompanhe então a leitura comigo, irmãos, desse texto, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Até aí. Pai, queremos te adorar pela tua presença neste lugar e pela ministração que o Senhor tem para cada um de nós. E sabemos, ó Deus, que muitas vezes são palavras, ministrações que quebrantam o nosso ser, que nos torna mais sensíveis, mais humildes, mais aptos, ó Pai, a serem conduzidos pelo Seu Santo Espírito. E pedimos, ó Deus, que seja a realidade das nossas vidas neste momento de ministração, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando, esteja conduzindo a nossa mente, o nosso coração para a realidade, para a verdade da Tua palavra. Que as distrações não sejam suficientes, ó Deus, para apagar, ó Deus, o impacto da Tua palavra em nossas vidas. Porque é ela que transforma, ela que traz vida, ela que traz o renovo necessário. E que no nome do Senhor Jesus Cristo possamos seguir, ó Pai, para essa realidade, para essa verdade que o Senhor quer nos entregar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu peço, ó Deus, ao Senhor que fique conosco e nos abençoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, incredulidade é o fator
mais anulante da ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O que mais impede de Deus agir nas nossas vidas, ou o que mais traz o impedimento da ação sobrenatural é a incredulidade. E quando nós nos deparamos com esse termo, incredulidade, nós muitas vezes associamos a pensamentos ou a comportamentos de desprezo, ou muitas vezes comportamentos de renegação da palavra de Deus, da figura de Deus, dos mandamentos de Deus. Muitas vezes nós associamos a isso, mas nós precisamos entender que a incredulidade ela está muito mais arraigado nas inclinações maléficas ou maldosas do ser humano do que nós imaginamos. Ora, todos nós somos suscetíveis ao pecado, à maldade do mundo e à realidade do mundo caído que nos torna ou que nos traz para comportamentos desconexos com aquilo que Deus quer para conosco. Ora, Deus quer que nós tenhamos fé. Deus quer que nós tenhamos uma vida de confiança na palavra dEle, nos mandamentos dEle, na verdade revelada das Escrituras. Deus quer que nós tenhamos essa vida, mas, querendo ou não, meus irmãos, a nossa inclinação da carne nos impede, nos coloca ou nos anula esta vida plena. O que eu estou falando para vocês, irmãos, não é de forma alguma para desmotivá-los. Não. É simplesmente para alertá-los dessa realidade que faz parte da nossa vida. E não é por causa disso que pronto, acabou, Deus não está mais conosco, Deus não vai nos abençoar, Deus não vai mais nos guardar. Não se trata disso. Se trata de reconhecermos as nossas fraquezas como ser humano. O mais santo, o mais devoto dos seres humanos, muitas vezes tem seus momentos de incredulidade, tem os seus momentos de falta de fé, porque o ser humano tem isso dentro de si. Entretanto, irmãos, cabe a nós entendermos os sinais, entendermos quando esta falta de fé ou quando essa incredulidade nos domina, nos torna escravos, nos torna insensíveis ao agir de Deus. Tem um texto lá em Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 58, eu gostaria de ler para os irmãos, que é um texto que revela muito bem isso. Diz assim: e chegando à sua pátria, falando de Jesus Cristo, Jesus Cristo voltando para a sua pátria, ensinava-os nas sinagogas. Ensinava quem? Aos seus conterrâneos, aos irmãos dele, as pessoas que conviveram, que cresceram com ele, as pessoas que eram da sua cidade natal. E ele estava lá no meio deles, as pessoas que conheciam ele, as pessoas que às vezes ele brincava quando criança, ele estava lá no meio deles e ele ensinava nas sinagogas. De sorte, continuando o texto, de sorte que se maravilhavam eles e diziam: de onde vem essa sabedoria e essas maravilhas que ele faz? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, o seu irmão Tiago, e José, e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Muitas vezes, irmãos, aquilo que nos é muito familiar, aquilo que nos é muito cotidiano, nos causa insensibilidade. Ah, mas eu estou aqui todo final de semana, Guilherme. Ora, os milagres de Deus acontecem aqui. Quando eu falo para você que o agir de Deus está acontecendo aqui, agora, nesse momento, muitas vezes seu coração se fecha e pensa assim: poxa, mas eu vim aqui todo domingo, parece tudo a mesma coisa. Parece que está tudo a mesma atmosfera,
É gostoso, a gente sente um arrepio, mas Deus faz milagre aqui? Está fazendo milagre? Aí que está a sementinha da incredulidade, meus irmãos. Quando a gente muitas vezes se sente no mesmo e nos escapa o quão Deus é maravilhoso e quão as maravilhas de Deus são plenas em nós, são permanentes nas nossas vidas. Para uma mente incrédula, irmãos, o mais espetacular acontecimento sobrenatural é tratado como algo racional e explicável. Eu lembro lembrando assim, citando para os irmãos, um evento que aconteceu lá nos anos 90 de um professor, teólogo, chamado William Lane Craig. Né? Nos anos 90, nessa época que estava muito crescente o ateísmo, existiam muitos debates. E esse doutor, William Lane Craig, foi chamado para um debate com um outro sujeito chamado Keith Pearson. Esses dois eram professores renomados de universidades norte-americanas, pós-doutores e pessoas assim de muito calibre intelectual. E foram organizados debates para eles. O Dr. William Lane Craig era um teólogo, crente, né, cristão, temente a Deus, que defendia a fé e fazia a apologética cristã de uma forma muito exemplar. Enquanto o professor Keith Pearson, ele era um ateu. E nesse debate, eu vi uns trechos desse debate, foi muito interessante ver que o ponto do debate foi sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então, estava sendo debatido, né, sobre a questão da ressurreição. E o professor Keith, ele estava argumentando o ponto dele sobre por que ele não acreditava na ressurreição de Cristo Jesus, alegando que aquilo tudo, na verdade, se tratava de um delírio coletivo. Mas os discípulos alegavam categoricamente que Jesus tinha ressuscitado, mas não, isso aí é um delírio coletivo. Hoje em dia nós temos estudos falando que existe isso. Então, assim, aqueles homens, né, muito simples, estavam lá e acabaram de perder o seu mestre, estavam num profundo estresse, profundo tristeza, e esse estresse todo fez com que eles entrassem nesse delírio e começassem a falar que o mestre deles tinha ressuscitado. Mas isso aí é tudo delírio. Isso aí não existe. E toda aquela argumentação, né, categórica e enfática de um ateu, que é totalmente descrente, né, naquele tom, muitas vezes de deboche, e o mediador, então, pontuou e fez uma pergunta para o Dr. Keith, perguntando para ele, mas, doutor, então, o que faria o senhor acreditar? Né? O que faria, então, o senhor acreditar que Jesus é Cristo mesmo, que Deus existe, que Jesus veio, que Jesus morreu, ressuscitou? O que faria acreditar? Olha, o que faria acreditar é se aparecesse um sujeito enorme de 3 metros de altura, que chegasse ao topo do céu e chegasse para minha casa enquanto eu estivesse lá almoçando com a minha família e me chamasse pelo nome, eu saísse de casa e ele apontasse o dedo para mim e falasse, olha aqui, você está aí desacreditando de mim, então pare de desacreditar em mim porque eu sou real. Aí sim eu acreditaria. E o Dr. William Lane Craig, ouvindo essa colocação do Dr. Keith, fez uma pergunta que eu achei muito sagaz. E a pergunta dele foi assim, poxa, doutor, mas você não chegaria à conclusão, ou você não faria a seguinte pergunta, será que essa visão que eu tive não foi um delírio meu? Mas pensa bem, não é assim, eu não quis dizer isso e tal, e tal, e tal. O que isso significa, irmãos? Isso significa o seguinte, para uma mente incrédula, o mais espetacular dos acontecimentos vai ser tratado como banal. Você pode explicar tudo, você pode trazer coisas extraordinárias, fatos, acontecimentos, testemunhos, mas uma mente incrédula não vai largar o osso de tentar achar uma resposta, de tentar contradizer. E esse foi o dilema de Cristo Jesus quando nós lemos esse texto aqui de Mateus, capítulo 13. O dilema de estar no meio de pessoas que não importava o que ele dizia, não importava o que ele fazia, pois os seus corações já estavam acostumados com uma realidade
que os impedia de enxergar o além, que os impedia de enxergar o sobrenatural de Deus. Ora, irmãos, a incredulidade possui raízes muito mais profundas no coração do ser humano. E a partir dessas raízes e de uma compreensão limitada, nós podemos enxergar que nós não conseguimos entender o agir de Deus porque nós temos uma compreensão muitas vezes equivocada da pergunta: o que é um milagre? Vocês já se perguntaram isso? O que é um milagre? Ora, o milagre é o quê? O milagre é quando eu me dou bem? O milagre é quando eu chego na hora, quando eu estou atrasado para um compromisso? Isso é um milagre? Cheguei na hora. Olha que milagre. Cheguei na hora. O milagre é quando coisas boas acontecem comigo? Somente? Essas compreensões equivocadas de conceitos materialistas muitas vezes nos faz confundir os princípios do que é um milagre e da importância do milagre para nós, filhos de Deus, nascidos de novo e participantes do reino dos céus. Por quê? Porque é o seguinte, meus irmãos, tudo aconteceu através de um milagre. O nascimento de Cristo Jesus parte do milagre. A vida de Cristo Jesus se manifesta a partir de milagres. A morte de Cristo Jesus e o posterior, a ressurreição dele, acontece a partir de um milagre. E tudo isso, todo esse conjunto, é o que toca os nossos corações para crermos nele. Não existe, irmãos, outro argumento. Porque nós não podemos extrair a razão de estarmos aqui simplesmente dos mandamentos de Deus. Se não for a vida de Cristo Jesus que chega até nós, e mais ainda, a atuação de Cristo Jesus que permanece em nossas vidas até hoje, não tem razão de estarmos aqui. Não tem razão de permanecermos aqui. Ora, irmãos, o que é um milagre? A realidade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, nos deparamos com acontecimentos extraordinários. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos deparar com isso. Talvez não diretamente, mas indiretamente. Em algum momento das nossas vidas, nós vemos algo que acontece ou que passa por nós, que nós enxergamos e vemos como isso é extraordinário, como isso é incomum de acontecer. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente, meu pai trabalhava em uma empresa de transporte de medicamentos. E ele já estava muito acostumado a dirigir, ele dirigia por todo esse norte paranaense, até lá no sul de São Paulo. Então ele fazia todos esses percursos e tudo, e sempre ia, sempre voltava, e acontecia, e tudo estava bem. Até que um dia ele sofreu um acidente onde deu perca total no veículo que ele dirigia. E o que aconteceu? Só teve algumas fraturas na costela e saiu ileso. Isso é um milagre. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes a minha mente tenta racionalizar. Ah, mas por quê? Ah, mas porque, sei lá, um pouquinho mais, foi coincidência. Ah, não, mas se tivesse um pouquinho mais, ou um pouquinho assim, foi sorte. Ah, não. Não. Entende, irmãos? A gente precisa enxergar quando Deus realiza a sua obra. Quando Deus se manifesta em nossas vidas. A minha vida é um milagre. A minha vida é a expressão do milagre maior de Deus.
Ora, meus irmãos, uma vida que estava quebrada, uma vida que estava devastada, desarrumada, bagunçada, e que um dia, pelo toque, pela palavra, pela manifestação de Cristo Jesus, ela se estrutura. E uma pessoa que estava lá no vício, se liberta desse vício. E uma pessoa que estava lá aprisionada, em angústia, em depressão, simplesmente se liberta. Mas como? Ela fez terapia? Ela foi para os alcoólicos anônimos? Não. É uma ação sobrenatural naquela vida que o torna, ou que o traz para uma nova vida. Isso é um milagre, irmãos. Isso acontece. E quando eu falo aqui, essas coisas aí fora, para as pessoas aí do mundo, elas tentam racionalizar. Elas colocam isso como se fosse banal. O problema é o seguinte, meus irmãos, se nós continuarmos a replicar essa intencionalidade do mundo, se nós ficarmos assumindo esse sentimento do mundo de banalizar a ação de Deus, a gente se esfria. Porque a nossa vida espiritual só se acende a partir do momento que em todo momento eu enxergo. Deus está agindo aqui. Deus está agindo ali. Deus está agindo na vida do meu irmão. Deus está agindo no meu lar. Deus está fazendo aqui. Ah, mas por uma coisa tão simples. Né, o pastor Alídio dá muitas vezes o testemunho de estar indo para o centro, né, no centro da cidade, e precisar encarecidamente de ter um lugar para estacionar o carro, e ele vai lá e pede para Deus preparar uma vaga, e Deus vai lá e prepara, e Deus está lá a vaga, e ele estaciona. E daí o que você fala? Ah, não, sorte. Deus quer mostrar para a gente a ação dele. Deus quer, irmãos, aí que está. Deus quer mostrar o quanto ele é poderoso, mas daí o meu coração se fecha e o meu coração despreza isso. Como que faz aí? Não tem como a minha vida se incendiar da presença dele. Não tem como a minha vida estar diante dele permanentemente, porque eu simplesmente coloco ele de lado. Eu fecho as portas. Toda vez. No entanto, mais além dos acontecimentos em si, a postura que temos diante deles é o que diz sobre a saúde do nosso relacionamento com Deus. Ora, irmãos, a nossa postura. Ah, mas é tão simples, Guilherme. Não, mas eu preciso ter uma postura de reverência diante daquilo que Deus realiza na minha vida. Não tem como eu desprezar, meus irmãos. Não tem como eu tratar como algo banal, porque isso é o que faz, ou que é determinante para eu estar diante de Deus, ou eu me afastar da presença de Deus. É eu reacender o meu relacionamento com Jesus Cristo, ou eu esfriar esse relacionamento. Porque é como qualquer relacionamento, irmãos. Você acha muito legal você ter lá um amigo, que esse amigo, ou você faz tudo por esse amigo, você vai lá, ajuda ele, você vai lá, manda mensagem para ele, pergunta, você está tudo bem com você? Você está legal? E simplesmente esse amigo começa a desprezar você, não responde você. Ah, não, tudo bem, não, ele sempre está aí. O que você acha de uma amizade assim? É natural que se você começa a ter uma amizade onde você percebe uma frieza da outra parte, a tua tendência é você se calar, é você se afastar, é você também não ir atrás da pessoa. É a mesma coisa com o nosso relacionamento com Jesus. Se eu não valorizar a Cristo, não adianta eu querer ter relacionamento com Ele. Eu preciso valorizar. Entende, meus irmãos? É por isso que a vida cristã, ela precisa seguir caminhos que facilitam esse relacionamento. Precisa de oração. Precisa de leitura da palavra. Precisa de jejum. Precisa de comunhão na igreja, porque é na igreja que eu enxergo a ação no meu irmão. Entende, meus irmãos?
É na igreja que eu vou enxergar como Deus é bom para na vida do meu irmão. E eu vou enxergar como esse Deus, ele é grande, ele é bondoso. E eu vou começar a enxergar os atributos de Deus. É através disso, através do empenho, é através da entrega. Por outro lado, vemos que o ser humano, mesmo os mais incrédulos, desde sempre tendem o desejo do sobrenatural. Ora, por mais incrédulo que nós sejamos, meus irmãos, por mais descrentes, nós sempre temos a expectativa de que algo vai nos salvar, de um acontecimento milagroso vai livrar a nossa barra. Porque no momento do aperto, o momento da dificuldade, é que nós nos apegamos naquilo que está mais próximo de nós para nos livrar, para nos salvar. E aí que está a questão, meus irmãos. Os mais incrédulos, mesmo eles, quando está lá com seu filho doente, quando está lá com a sua família devastada, eles não vão se fechar na sua incredulidade e não vão simplesmente dizer, é assim mesmo. É a realidade da vida. Não, porque a mais mínima fagulha de esperança numa vida devastada, numa vida desesperançada, é o suficiente para ele se apegar. E a nossa vida está continuamente se apegando a essas fagulhas, meus irmãos. Só que, se nós dependermos dessas fagulhas de esperança, nós não temos a real dimensão do poder de Deus na minha vida. E que eu estou falando, meus irmãos, não diz respeito a milagres no sentido de Deus realizar lá a cura, ou Deus realizar lá a prosperidade, ou Deus realizar ali uma mudança completa do meu exterior. Não. É a mudança completa do meu interior que parte essas mudanças. E esse desejo de Deus em realizar o milagre. Ora, meus irmãos, o ser humano sempre quer o sobrenatural. E é isso que fez o ser humano se voltar para todo tipo de ação maligna. Ora, vocês não conhecem as histórias do gênio da lâmpada? De onde que vem essas histórias? Vem de um livro chamado 1001 Noites. Sabe o que é esse livro? Se trata de djinns. Sabe o que é um djinn? Djinn são criaturas sobrenaturais que realizam desejos para você. Está lá, da época de Cristo, essas histórias. Mais antigamente, se você for ler a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, também está lá. As pessoas faziam sacrifícios para os deuses. E o que é um sacrifício para um deus? Ora, existe aqui o deus do mar, então eu preciso fazer uma viagem naval. Então eu vou lá sacrificar para Poseidon ou para Netuno, e daí ele vai lá e vai dar a minha boa viagem. O que é isso, irmão? Senão a esperança do ser humano no sobrenatural. Só que daí, essa esperança faz com que o ser humano se avance e venda, e se deturpe, e a sua alma fica envolta com coisas que ele não entende, ou com coisas que é mais poderoso que ele, sendo que o princípio de tudo isso está no Deus Todo-Poderoso. E é desse Deus, irmãos, que nós devemos focar, e é desse Deus que nós estamos falando neste momento. Eu não estou falando de simpatia, eu não estou falando de fazer aqui algum ritual para você se dar bem, não! Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, que faz milagres. Ora, irmãos, aqueles saduceus e fariseus que chegaram para Jesus Cristo e falaram assim: Jesus, você está aí falando que você é o Filho de Deus, você está aí alardeando que é o Messias, mas então, queremos um sinal. Queremos ver o milagre. Queremos ver que você é o cara mesmo. Perceberam que a mesma tentação
que Satanás fez para Cristo Jesus? Ó, Jesus, se você é o Filho de Deus, então se joga aí. Se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, me adora aqui, ó, e eu te dou tudo. É o mesmo princípio diabólico que estava tentando Jesus e Jesus venceu. Só que é o mesmo princípio diabólico que está dentro de nós e que permanentemente quer nos trazer para esta facilidade. Olha, mas você não é o Filho de Deus? É só pedir para o seu pai que ele te dá tudo. Você não é filho de Deus? Então você é herdeiro do céu e da terra. Olha que maravilha! É inconcebível que você seja pobre, que você esteja aí precisando de dinheiro. É inconcebível isso. Sabe o que você está? É amaldiçoado. Já ouviu algumas palavras desse tipo aí na boca de alguns pregadores? Ora, irmãos, quando nós entendemos o que é um milagre, a gente começa a entender como que tudo isso nada mais é do que profanação do sobrenatural. O desejo humano de querer a bênção de Deus, mas não Deus. O desejo humano de querer os benefícios do sobrenatural, mas não o Criador de todas as coisas, inclusive do sobrenatural. É o desejo de ter os benefícios, mas não de ter o compromisso. Ora, irmãos, qual que foi a resposta de Cristo Jesus para esses fariseus e saduceus? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Sabe qual que é a história de Jonas? A história de Jonas é a história de um homem que queria o seu desejo ser cumprido. E qual que era o desejo de Jonas? Que Nínive fosse devastada. Que nenhuma alma sobrasse naquela cidade, porque eram todo um bando de pecador, miserável, desgraçado, e não mereciam a misericórdia de Deus. Não mereciam. Pega o livro de Jonas, é bem curtinho, irmãos. Agora, acho que 3 ou 4 versículos. Pegue para você ler, é uma história fantástica, maravilhosa. Peguem um dia lá em casa para vocês lerem o livro de Jonas. E qual que foi o sinal que Jonas teve de Deus? Quando ele clamou por essa justiça de Deus? O sinal foi o silêncio. O sinal foi, você não vai ter aquilo que você quer. Por quê? Porque a tua justiça não é nada para mim. Porque aquilo que você quer e aquilo que você acha que você merece não é nada para mim. Porque eu faço aquilo que eu quero, no momento que eu quero e do jeito que eu quero. Por quê? Porque essa, irmãos, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para mim, para você, para nós. Quando eu entendo isso, irmãos, eu começo a perceber que nada me separa dessa boa, perfeita e agradável vontade. Quando eu começo a ouvir essas asneiras do mundo, de achar que eu sou bem-aventurado quando eu tenho prosperidade, nada mais é, irmãos, de eu comprometer a palavra de Deus. Por quê? Porque está lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados o quê? Os prósperos? Os maiorais? Não, é bem-aventurados o quê? Os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados todos aqueles que de uma forma ou de outra sofrem algo. Têm necessidade de algo. Têm a carência de algo. Esses são, de fato, os bem-aventurados. O questionamento que eu faço, meus irmãos, é o seguinte: nós queremos a bem-aventurança de Jesus Cristo ou a bem-aventurança do mundo? Porque a bem-aventurança do mundo exige de nós a prosperidade financeira, os bens, o status. Essa é a bem-aventurança que o mundo nos exige. Mas a bem-aventurança que Deus nos exige é de outra natureza. É de outra realidade, é de outra dimensão.
E ela nos torna mais que vencedores. Cristo Jesus, no momento em que estava com seus discípulos, ele fala assim: olha, se o mundo vos odiar, lembre-se que me odiou primeiro. Eu fui o primeiro a ser odiado pelo mundo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, irmãos, como que Cristo venceu o mundo? Um homem que foi desprezado, um homem que perdeu tudo, um homem que, no fundo, não tinha nada. E no fim, não tinha nada. Ora, ele venceu o mundo porque, justamente, a sua vida fez com que o mundo reconhecesse o como existe algo além disso aqui, agora, deste mundo aqui. E a vida de Cristo Jesus é que nos revela essa realidade, irmãos. Quando eu enxergo, ou quando eu vejo Cristo Jesus, eu vejo a vida que Deus quer para mim. Uma vida que vai além do aqui e agora. Uma vida que vai além daquilo que o mundo pode me oferecer. A vida que me firma na rocha. O firmar na rocha, irmãos, é firmar em algo sólido, em algo perpétuo, em algo contínuo, em algo que não vai acabar. Porque por mais que você queira tudo do mundo, esse mundo uma hora vai acabar. E não adianta nada nós nos apegarmos a esse mundo e desprezarmos a eternidade que Deus quer para nós. O que é um milagre, então, meus irmãos? O que é um milagre? Se não enxergar que a minha vida, ela tem em si a ação de Deus. E esta ação, ela não é dominável. Esta ação, ela não é subjugada. Essa ação é livre. Essa ação, ela acontece no momento em que tem que acontecer. E esse acontecimento, no momento que acontece, é o que transforma tudo na minha vida. É o que diz lá em João capítulo 3, versículo 8. Cristo Jesus dando esse ensinamento para Nicodemos. Jesus fala: olha, Nicodemos, o vento sopra e ninguém sabe para onde ele está indo. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde que ele vai, ninguém conhece esse mistério. Ninguém conhece o caminho, ninguém sabe. E sabe o que significa isso? Sabe o que é comparável a isso? Aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, nós, a igreja de Cristo. Ora, meus irmãos, nós não sabemos qual que é o nosso destino, nós não sabemos como que nós vamos estar amanhã. Talvez amanhã tudo pode estar desabando na nossa cabeça. Talvez amanhã seja o melhor dia da sua vida, talvez as coisas vão muito bem. Mas não importa, essa que é a realidade que Deus quer trazer para nós. Não importa, porque aqueles que são nascidos do Espírito são conduzidos pelo Espírito. Às vezes, meus irmãos, os nossos caminhos, os seus caminhos, vão trilhar por lugares que nós não imaginamos, que nós não concebemos. Vai ir por caminhos que muitas vezes não nos agrada, não nos é gostoso. Mas exatamente nesses caminhos misteriosos é que a ação de Deus flui em nossas vidas e nos transforma em filhos dignos do reino de Deus. Isso é um milagre, meus irmãos. Isso é um milagre. Concluindo, milagre não é a realização de desejos. E eu já gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Milagre não é a realização de desejos, irmão. E tampouco a manipulação humana do sobrenatural. Mas sim é uma ação direta do próprio Deus sobre o nosso mundo, que visa, além de qualquer coisa, revelar a sua presença, a sua bondade, a sua soberania. Ora, meus irmãos,
quando Deus concede algo para nós, quando Deus realiza uma cura na nossa vida, Deus está fazendo isso para nos dar uma mensagem. Que mensagem? A mensagem do quanto Deus é bom. Quando Deus te dá uma família próspera, abençoada, Deus está com isso querendo te transmitir uma mensagem. Deus quer falar para você algo. Deus quer revelar para você algo. Quando você trata a ação de Deus como um fim em si mesmo, por que Deus realiza milagre na nossa vida? Porque eu mereço. É a coisa mais errada que nós podemos ter no nosso coração. Quando nós enxergamos o milagre de Deus na nossa vida, a primeira coisa que eu preciso ter diante de Deus é o seguinte: é ver como Deus é bom. E como eu não merecia nada disso. E mesmo assim, a misericórdia dele é tão grande, é tão maravilhosa, que eu o reconheço e que eu me submeto a ele. Ah, mas ele não me deu nada, Guilherme. Ora, eu continuo amando ele. Eu continuo enxergando no silêncio dele, na falta de ação dele, eu continuo enxergando o milagre dele na minha vida. Eu continuo enxergando que ele está ainda comigo. E que esse silêncio nada mais é do que uma das formas e das manifestações da bondade dele em mim. Quando eu começo a enxergar, irmãos, Deus por essa perspectiva, nada me é estranho, nada me é confuso, porque isso tudo está resolvido, diante de mim tudo está resolvido, porque Deus é a fonte da vida. Não é aquilo que Ele pode me dar, mas é Ele. Querer a Deus nos exige uma entrega plena e total. Nos exige uma vida de reconhecimento permanente da bondade dele sobre nós. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Existe um lugar, irmãos, que muitas vezes não é um lugar confortável, não é um lugar de plena satisfação. Muitas vezes é um lugar de muitas dúvidas, um lugar de muita dificuldade. Mas esse lugar é onde nós devemos estar permanentemente, porque é a presença de Cristo Jesus que nos garante a vida. Coloque sua mão no seu coração nesse momento, meu irmão. Pai Celestial, o meu irmão que está aqui nessa noite, presente ao Senhor, e que busque a Tua face, eu peço e clamo que o Senhor permaneça ministrando os seus corações, conduzindo a sua vida, os seus passos, e onde quer que eles estejam, que a Tua presença, que seja a coisa mais preciosa de suas vidas, esteja diante dele, esteja agindo, manifestando diante dele, e que as adversidades não sejam suficientes para abatê-lo, para tirar o seu foco, para esfriar a sua fé. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor mantenha ele firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, ó Deus, e peço a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo.